4, que é o número par. Acho que é tranquilo, né? Mas se tiver alguma dúvida, fala aí. Fala comigo. Vê se deu bom. Maravilha, né? Bem tranquilo. Ó, Mizuzinho leve. Por enquanto tá leve. Daqui a pouco estão os poderosos. Safo? Maravilha, hein? Maravilha. Claro, João. Tranquilo. Toda vez que você tiver uma equação de segundo grau, tá? Toda vez que você tiver uma equação de segundo grau, e nessa equação de segundo grau você tiver a soma dos coeficientes A, B e C dando zero, com certeza uma raiz vai ser 1 e a outra raiz vai ser o C dividido pelo A. É o termo independente dividido pelo termo de segundo grau. Nesse exercício, você tem A igual a 1, B igual a menos 5 e o C igual a 4. Esta soma, de fato, dá zero. Então, eu já sei de cabeça que uma raiz é 1 e a outra é 4 dividido por 1, que é C sobre A. E o resultado é 4. Então, mentalmente, eu já fiz o exercício. Deu para entender agora? Vê se deu bom. Show? Maravilha. Mas é claro que não vai ser só isso, né? Lembra que eu falei, poxa, como é que a prova pode pedir? Nesse caso, ele deu o comando, ele falou, olha, eu quero que isso seja raiz. Coisas para fazer. Digamos que eu tenho uma equação de segundo grau que seja incompleta em C. O que é incompleta em C? Quer dizer que o termo independente, ou seja, o C, ele é zero. Quando você fala que ela é incompleta em C, quer dizer que o termo independente é igual a zero. O que ela é incompleta em B? Quer dizer que o termo B, ele é igual a zero. Quando isso acontece, nós temos algumas maneiras mais fáceis de fazer a questão. Senão, a gente fica gastando tempo com fórmula e não precisa. Quer ver? Vamos botar um exemplo aqui, botar 2 exemplos. Vamos imaginar que você tem uma questão que peça para você resolver isso aqui, ó. 4x elevado ao quadrado menos 5x exatamente igual a zero. Eu tenho certeza que essa equação ela é incompleta em C. Por quê? Porque o termo ele é zero. Como que eu vou resolver isso? Usando essa metodologia que aparece aqui e que recebe um nome. É a chamada evidenciação. Você vai colocar o x em evidência, vai usar uma fatoração sem fórmula, ó, sem fórmula. Você vai pegar o x e colocá-lo em evidência. E quando colocá-lo em evidência, o que é que vai sobrar no parênteses? 4x menos 5. E qual é a vantagem de eu fazer isso? Eu gero aqui 2 situações. A primeira situação é o x dando zero. É o primeiro valor, né? Eu pego este x aqui e igualo a este zero. A segunda hipótese é pegar este membro e também igualar a zero. É uma outra possibilidade. Eu vou resolver uma equaçãozinha básica, 4x menos 5 igual a zero. É claro que eu preciso continuar. Isso aqui vai me dar um x igual a 5 dividido por 4. Percebam o seguinte, pessoas. Eu consegui encontrar as raízes sem fórmula alguma. Muito mais fácil do que ficar pensando em fórmula de Bhaskara. Professor, sempre vai ser assim? Sim. Sempre que eu tiver uma equação de segundo grau que tem um termo independente igual a zero, você coloca o x em evidência. Fica muito mais fácil de resolver o exercício. Agora, se eu tiver uma equação de segundo grau que tenha o b igualado a zero, o termo de primeiro grau, ele desaparecendo, por exemplo, isso aqui, ó, 4x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nossa, o que é que eu faço? Eu faço o que está escrito aqui, ó, isole o valor de x. Como assim isole o valor de x? Eu passo tudo que não é x para o outro lado. Isso aqui vai ficar assim, ó, desse jeito, fica 4x ao quadrado exatamente igual a 9, e isso que você está vendo vai ser x ao quadrado exatamente igual a 9 dividido por 4, e aqui eu vou extrair a raiz quadrada disso. Uau! Como extrair a raiz quadrada disso? Isso aqui tem 2 resultados, um positivo e um negativo. Raiz quadrada de 9 dividido por 4. E o que é isso? Mais ou menos
um cara positivo e um cara negativo, 3 sobre 2. Pronto. É uma equação de segundo grau? Sim. Está apresentando duas raízes? Sim. Então, aqui, ó, esses são os resultados. Professor, eu tenho que fazer assim? Não, você não tem que fazer assim, mas é melhor fazer porque você gasta menos tempo. Então, se você tem uma equação incompleta em C, você coloca o x em evidência e resolve o teu problema. Quando ela é incompleta em B, você passa todo mundo para o outro lado e isola o valor do nosso x, fazendo ali o cálculo da extração da raiz quadrada. Tá bom, mas isso já caiu em prova? Isso já apareceu em algum concurso, professor? Sim. Quer ver? Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Escola naval. Eita, professor, mas eu vou fazer colégio naval. Tudo bem, o assunto é o mesmo. Este exercício, ele não caiu só na escola naval. Ele apareceu exatamente igual em outra prova. Até foi um vestibular. E ele poderia cair na sua prova. Você que vai fazer IPCAR, você que vai fazer aí colégio naval, visto que agora temos no edital isso. Caramba, é difícil? Não, e você vai ver como é que faz. Uma bolinha de aço é lançada a partir da origem e segue tá escrito urna, mas é uma trajetória retilínea até atingir o vértice de um anteparo parabólico representado pela função de variável real que você enxerga aí. Antes de eu continuar, vamos esboçar um desenho para isso. Vamos pensar num desenho para isso. Eu tenho aqui, ó, o eixo vertical, tá aqui o eixo vertical, eixo Y. Eu tenho aqui o nosso eixo horizontal, está aqui o nosso eixo X, e eu tenho que ser capaz de identificar duas coisas. Primeiro, que essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Ora, professor, mas como é que você tem tanta certeza disso? Olhe bem isto aqui. Quem é o coeficiente A? Esse cara é menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E o nosso B, ele é 2 raiz quadrada de 3. E o nosso C, professor, ele é 0. Então, a primeira coisa que eu sei é que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Se isso tem concavidade voltada para baixo, eu já sei mais ou menos como é que fica o desenho. Outra coisa que eu também consigo mais ou menos vislumbrar. Eu sei que essa parábola, ela passa, sabe por onde? Pela origem. Ora, mas como é que você tem tanta certeza que ela passa pela origem, professor? Porque lá em cima no material, eu disse para vocês que sempre que a gente quiser determinar o ponto de contato do gráfico com o eixo vertical, a gente vai olhar isso no valor do C. O C, ele é 0. Ora, se o C é 0, significa que a parábola vai passar pela origem. Resta saber como que o desenho fica e por que que o desenho vai ficar desse jeito. Se o exercício não for nada para mim. Por que que eu tenho tanta certeza que o meu desenho pode estar assim? E aí você vai ficar muito atento agora com o que eu vou falar. Preste muita atenção, porque é um dos primeiros bizus maneiros que eu vou dizer para você. Sempre que você estiver olhando para um desenho e esse desenho tocar o eixo horizontal, neste eixo horizontal, você tem aquilo que a gente chama de raízes. Esses dois pontinhos em azul, eles representam as raízes dessa função. E lá em cima, a gente viu como é que faz para encontrar a raiz de função. Estão lembrados? Para encontrar as raízes de uma função, o que a gente fez? A gente pegou cada uma da função e igualou a 0, né? Raiz de 3 sobre 3, na verdade, menos raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, x ao quadrado, somado a 2 vezes a raiz quadrada de 3x é exatamente igual a 0. Por que você está fazendo isso? Para encontrar as raízes. Por quê? Eu quero saber os pontos de contato com a horizontal. E aí eu volto ao slide anterior. Olha só, isso é uma equação incompleta em C. O C é igual a 0. O que a gente aprendeu? Colocar o x em evidência. Vamos fazer isso? Vou colocar então o x em evidência? Ó, colocando o x em evidência aqui, eu faço aparecer menos raiz de 3 sobre 3x somado a 2 raiz de 3, fechou parênteses, igual a 0. Isso tem duas situações, tem duas possibilidades. Então, vamos botar aqui. Ó. A primeira possibilidade é o x ser igual a 0, e faz todo sentido. Por quê? Porque 0 é o valor que está aqui, ó. É a primeira raiz. A segunda possibilidade é menos raiz de 3 sobre 3, x, mais 2 vezes
raiz de 3 sendo igual a zero. Como que resolve esse negócio? Passa para o outro lado. Isola o teu x, isso aqui ficaria assim, ó, menos raiz de 3 sobre 3x, exatamente igual a menos 2 raiz de 3. Olhe com bastante atenção o que aconteceu aqui agora. Olha só. O número raiz de 3 eu vou poder cancelar. Eu vou poder pegar essa raiz quadrada de 3 e cortar. Como assim? Vou poder tirar daqui e vou poder tirar daqui. Com isso, eu fico com 3 multiplicado com esse menos 2. Só que tem um detalhe. Do lado esquerdo está menos e do lado direito também. Então, isso aqui vai ser x igual a meia dúzia. Por quê, professor? É como se eu tivesse multiplicado por menos 1, né? Menos com menos dá mais. Eu tenho esses dois valores que são as nossas raízes. Uau! Achei as raízes, justificando assim por que o desenho está desse jeito. Só que esse não é o maior bizu. Vamos continuar lendo o exercício? Olha só. Ao incidir no vértice do anteparo, é refletida e a nova trajetória retilínea simétrica inicial em relação ao eixo da parábola. O que quer dizer isso, professor? Atenção, toda parábola tem um eixo vertical que divide essa parábola ao meio. Toda parábola tem um eixo vertical que passa por um negócio que a gente vai chamar de vértice, né, dessa parábola, cortando essa parábola rigorosamente ao meio. Ou seja, este ponto é ponto médio. O tamanho que eu tenho para cá é o mesmo tamanho que eu tenho para cá. E isso é legal, porque se esse ponto é ponto médio, eu sei calcular. Bom, se ele está no meio, basta fazer a média aritmética entre os valores dos extremos, entre 0 e 6. Ou seja, este ponto aqui, ó, ele é o 3, porque ele está no meio certinho. Legal. Só que o que é lançado, bate no parabólico? Quem é esse cara? É uma bolinha que está lá no início do texto. Vamos voltar para a gente ler de novo aqui, ó. Vamos ler de novo. Uma bolinha de aço é lançada a partir da origem e segue uma trajetória retilínea até atingir o vértice do anteparo parabólico. Opa! Como que então fica esse nosso desenho? A bolinha sai do zero e faz esse movimento aqui, ó. Vem até aqui, ó. Ela bate aqui. Essa é a trajetória que a bolinha ela vai fazer. Só que ela vai bater e refletir, de acordo com o texto, numa trajetória simétrica à vertical. Eita! E agora? O que ele está querendo? Olha o comando da questão aqui, ó. Qual o ângulo de incidência? Ângulo entre a trajetória e o eixo da parábola. Meu Deus! Onde está esse cara tão desejado? Está aqui, ó. Este é o ângulo que o exercício está pedindo para a gente calcular. Nesse exercício, eu escolhi já colocar logo de cara para mostrar a vocês que em questões de prova, eles misturam tudo. E aqui eu estou olhando para geometria. Geometria, olha só. Eu vejo aqui, ó, um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo eu vou jogar aqui embaixo, ó. Eu vou pegar esse triângulo retângulo e vou jogá-lo para cá para baixo. Como que você vai fazer isso? Olha o meu desenho. Ele fica aqui, e aí eu vou subir esse negócio um pouquinho, aqui desse jeito, a mesma coisa para cá, e essa imagem é aquela mais ou menos que está desenhada lá em cima. Esse cara aqui embaixo é 90, essa base vale 3, porque ele vai de 0 até 3, ó, esse pedaço tem 3 de tamanho. O que eu quero é este ângulo aqui em cima, que é alfa, mas o que eu não sei é essa minha altura. Professor, como que eu faço para encontrar essa altura? Muito fácil, pessoal. Essa altura, basta você perceber que o x correspondente é 3. Como assim o x correspondente? Este ponto que é o vértice, ele tem um par ordenado que o representa. O x desse ponto é 3. E como é que eu faço para encontrar esta altura? Basta pegar o x que ele tem e jogar dentro da função. Eu pego o x e substituo dentro da minha função para encontrar o y correspondente a ele. Meu Deus, mas como é que vai ser feito isso? Vou pegar aqui no cantinho, ó, um passo número 3. Olha como é que é fácil. Passo número 3. Eu vou encontrar o valor do y que corresponde ao x igual a 3 na função. Lembra que a função ela é menos raiz de 3 sobre 3x ao quadrado? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos
raiz de 3 sobre 3. Vou escrever vezes 3 elevado ao quadrado, somado a 2 vezes raiz de 3, multiplicado por 3. Caramba, como é que faz isso? Olha só como é que é fácil. Esse 3 ao quadrado, eu vou dar uma simplificadinha nele. Onde, professor? Aqui, ó. Eu vou cortar esse cara com esse. Isso vai ficar da seguinte maneira. Olha como é que é tranquilo. 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Somado, 3 vezes 2 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Esta continha dá 3 raiz de 3. Isto quer dizer que esta altura, que a gente ainda não havia encontrado, é 3 raiz de 3. A altura y vale 3 raiz de 3. Beleza, mas eu tenho que dar a resposta. Eu quero achar esse ângulo. E aí, para dar a resposta, eu preciso saber um pouco de geometria. E aí eu já convido você, se você quer treinar um pouco mais a geometria, você tem lá o Domingo Geométrico. Se você quiser saber um pouco mais, tiver mais informações, procure a mim, procure o Pedra, para pegar umas informações mais específicas. O que é o Domingo Geométrico? Para poder fortalecer essa parte. Porque os conteúdos, eles são misturados. Isso aqui eu vou usar uma coisa chamada tangente. Tangente do ângulo alfa. Isso aqui vai ser cateto oposto, que é o nosso 3, dividido pelo cateto adjacente, que é raiz de 3 vezes 3. Simplificando, isso vai dar 1 sobre raiz de 3. Preciso racionalizar. Na hora que eu racionalizar esse negócio, multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo, o meu resultado final, e eu já estou terminando o exercício, é exatamente igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, por um motivo lá da trigonometria, tem um ângulozinho cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Este ângulo é o ângulo de 30 graus, que é aquilo que responde à nossa primeira questãozinha mais desafiadora. Nossa letra A. Olha o tamanho da solução. Olha como é que eu faço isso passo a passo, mas perceba o link dos assuntos. Verifique se isso gerou algum tipo de dúvida para você. Se gerou, não tem problema não. Pode pedir que eu explico de novo. A reflexão é quando você segue uma trajetória e essa trajetória, ela segue e rebate, né? Você tem uma antepara, ela rebate. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A incidência tem um ângulo e a reflexão tem exatamente o mesmo ângulo. Deu para entender, Beatriz? Foi? Maravilha. Zoão, eu não sei se estou pronunciando certo. Não se preocupe, não precisa printar. Você está no grupo do Deus da Mate? Não? Ainda não? Tá, faz o seguinte, vou botar meu número aqui, aí você me adiciona, me chama, porque no final da aula eu vou salvar e vou mandar para vocês, tá bom? Ó. É do Rio de Janeiro, tá bom? Não sei se você é do Rio. Aí, ó, anota aí. Manda para mim uma mensagem, professor, manda para mim aquele PDF que eu já vou salvar, vai ficar bonitinho, já mando para você. Show? Maravilha. Então, vamos lá. Seguindo, pessoal. Ah, professor, mas você falou em vértice. O que é vértice da parábola? Como é que eu faço a conta? E agora? Ferrou. Nada demais. Bem tranquilo. Pessoal, de maneira bem objetiva. Onde eu acho o vértice da parábola? Onde eu acho esse cara? Sempre pelo eixo de simetria. Sempre por aquele eixo que corta a sua parábola. E o vértice, ou ele vai ser o ponto mais baixo da parábola, ou ele vai ser o ponto mais alto da parábola. Sempre assim. Ou ele vai ser o ponto mais baixo da parábola, ou ele vai ser o ponto mais alto. Reparem bem, nesse primeiro desenho. Olha o vértice aqui, ó. Nesse caso, ele é o ponto mais baixo. Olha o vértice aqui, ó. Nesse caso, ele é o ponto mais alto. Esse cara, e aí a gente começa a entrar numa parte muito sensível da nossa aulinha de hoje. Esse cara, ele tem coordenadas, ou seja, existe um valor, uma componente x e uma componente y
que fazem com que eu possa localizar esse ponto de maneira mais precisa. E como que eu faço para localizar esses pontos? Existe uma regrinha, e essa regrinha tem um motivo, mas no momento eu não estou mostrando o porquê. Eu apenas vou mostrar a você como que faz, tá? É aqui, ó. Este cidadão aqui, ele é o que a gente vai chamar de x do vértice. É a coordenada x correspondente ao vértice da função. É esse cara que está aqui, ó. Este cidadão aqui é o nosso x do vértice. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele é o nosso x do vértice. Professor, mas isso é porque a concavidade está voltada para baixo. E se ela estivesse para cima? Tranquilo, é a mesma coisa. Esse cara daqui também é o nosso x do vértice. Ah, e o outro, professor? O outro é o y do vértice. Ou seja, para eu encontrar o y do vértice, olha aqui, ó, y do vértice. Olha aqui, ó, y do vértice. Independentemente de termos a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, eu calculo do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. Quando você tem a concavidade voltada para cima, preste muita atenção agora. Este valor aqui, ó, este valor, representado por esta bolinha que nós temos aqui, é chamado de valor mínimo. É representado por valor mínimo. Quando eu tenho o mesmo cara, o mesmo cidadão, representado por esta bolinha, como esse vértice é o ponto mais alto, nós vamos dar um outro nome para esse cara. Este cara daqui, ele será chamado de valor máximo. Mas atenção, atenção a isso. Valor mínimo ou valor máximo só tem nome diferente porque, no caso de você ter a concavidade para cima, o y do vértice é o ponto mais baixo da sua parábola. Por isso que você fala que ele é o ponto mínimo. Por isso que você diz que ele é o mínimo, porque ele é o ponto mais baixo da sua parábola. Quando a concavidade está voltada para baixo, esse mesmo y do vértice, que calcula do mesmo jeito, ele é o ponto mais alto. Por isso que você chama de máximo. Mas a maneira de calcular é exatamente a mesma. Calcular o y do vértice é a mesma coisa que calcular o valor máximo da função ou o valor mínimo dessa função. Ou seja, este cara que nós temos aqui, ele é responsável para nós calcularmos o máximo da função ou o mínimo dessa função. Só vai mudar o nome devido à concavidade. Se a concavidade estiver voltada para cima, você terá na função valor mínimo. Se a concavidade estiver voltada para baixo, você terá na função valor máximo. Mas a maneira de calcular será rigorosamente a mesma. Mas, professor, nós temos o tal do x do vértice. O que é o x do vértice, professor? Ele não tem a ver com máximo e mínimo, não? Olha só, este x do vértice, assim como este outro x do vértice, eles são os valores que vão tornar a função máxima ou mínima. Torna a função máxima, neste caso, e do outro lado, torna a função mínima. Professor, qual a diferença de tornar e ser? Vou te dar um exemplo básico. Digamos que você tem aí um emprego que venda coisa, vende alguma coisa. Se eu digo a você quanto que você tem que vender para que o seu salário ou a sua comissão seja máxima, eu estou pedindo a você aquilo que vai tornar o seu salário máximo. Então, eu estou pedindo o x do vértice. Então, de novo, se eu peço a você quanto que você tem que vender para que o seu salário seja máximo, eu não estou te perguntando o salário, eu estou perguntando qual é a condição para que você atinja esse salário máximo. Então, eu quero o x do vértice. Se eu perguntar a você qual é o maior salário,
ou qual é o salário máximo que eu posso atingir, é diferente. É o Y no vértice. Uma hora eu estou perguntando aquilo que tornará, a outra hora eu estou perguntando aquilo que é exatamente. Deu para entender a diferença entre tornar e ser nisso que eu estou falando? Show? Maravilha? Uma coisa torna, outra coisa é de fato. Caramba, professor, e agora? O que fazer, né? A ideia aqui é a seguinte, pessoas. Isso que está aqui é apenas um lembrete do que eu escrevi acima. Então você vai ter isso de presente, foi uma coisa que eu coloquei de presente, e a gente vai aqui direto ao que nos interessa. Fique atento. Quando temos uma parábola com concavidade para cima, estamos falando de valor mínimo ou valor que torna mínima a função. Tá bom? Então a gente tem aquelas duas coisas, concavidade voltada para cima, valor mais baixo é o valor mínimo ou que torna mínimo. Concavidade voltada para baixo, estamos falando de máximo, valor máximo ou que torna máximo. A concavidade indica para a gente o que a gente precisa. Nesse exercício da escola de especialistas, ele diz assim, a função tal, tem valor. Aí nas alternativas ele fala máximo ou mínimo. Vamos lá. Como é que eu sei se a função tem valor máximo ou tem valor mínimo? Vamos lembrar de novo? Para ela ter valor mínimo, a concavidade tem que estar voltada para cima. Mas o que faz a função de segundo grau ter a concavidade voltada para cima? Não é o coeficiente de segundo grau? Se ele for positivo, você tem a concavidade sorrindo para cima. Se ele for negativo, está voltada para baixo. Caramba! E agora? O que fazer? Bota para mim no chat. Esta função vai ter valor máximo ou valor mínimo? Vitor, escreve para mim o que você não entendeu ainda, por gentileza. Pessoal, coloca no chat para mim aí. Se esta função tem valor máximo ou tem valor mínimo? Isso, muito bom, muito bom. Ela vai apresentar valor mínimo. Por que ela vai apresentar valor mínimo? Porque a concavidade está voltada para cima. E como é que eu sei que a concavidade está voltada para cima? Porque o A dele é positivo. Então já sei que tem mínimo. Agora resta saber calcular este valor mínimo. Mas antes eu vou responder ao Vitor aqui. Vitor, diferença entre x do vértice e y do vértice. Uma coisa é quando eu peço a você o valor mínimo efetivamente. Quem é o valor mínimo? Beleza? Se eu quero o valor mínimo, aí eu estou falando de salário mínimo, área mínima, volume mínimo. Neste caso é o y do vértice. Altura mínima. Outra coisa é quando eu pergunto a você qual é o valor que torna a área mínima, qual é o valor que torna a altura mínima, qual é o valor que torna o salário mínimo, ou seja, x do vértice. Uma coisa é aquilo que vai tornar alguma coisa mínima, esse é o x do vértice. Outra coisa é aquilo que de fato é o mínimo ou é o máximo, este é o y no vértice. Vê se ficou melhor agora para você entender. Por nada, tranquilo. Pessoal, todos vocês perceberam que esta função, ela apresenta um valor mínimo. Agora, quem é que eu vou usar para calcular esse mínimo? É o x do vértice ou o y do vértice? Veja a pergunta. Ele quer o mínimo. Eu vou calcular pelo x do vértice ou pelo y do vértice? Coloca para mim no chat o que você acha. Vamos lá, hein? Presta atenção. O cara está perguntando é o que torna ou é aquilo que é? Tem diferença. Se ele está perguntando aquilo que torna, é o x do vértice. Se ele falou o valor mínimo é o y do vértice. Vamos lá? Repensa aí. O exercício, ele está perguntando o que torna ou ele está dizendo aquilo que é efetivamente? Pensa um pouquinho mais, hein? Coloca para mim no chat. Isso. Pessoal, quem disse que era x do vértice, pegou. Agora sim, Maria começou a corrigir. Real, ele não falou o que torna mínimo. Ele falou, admite o valor mínimo. Exatamente. É o y do vértice, pessoal. Ele não disse, por exemplo, é o valor que torna mínima a função. Não, ele falou o valor mínimo.
É o mínimo direto, então é o y no vértice. Então, neste caso, eu vou fazer uso daquela formulazinha que nós conhecemos. Qual é a formulazinha que nós conhecemos? Y no vértice. Menos delta sobre 4A. Mas delta é B ao quadrado menos 4AC, ó. Parênteses, B ao quadrado, atenção, é menos 2, né? B elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, o A é 1, vezes o valor de C, que é menos 2. Isso é o menos delta, dividido por 4 vezes o valor de A. Eu vou melhorar essa escrita aqui, que está muito embolado, tá? Então, isso aqui para melhorar um pouquinho. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, multiplicado pelo C, que é menos 2. Este cara é o nosso delta, dividido por 4 vezes o valor do nosso A, que é 1. Isto aqui vai ser igual a menos 2 ao quadrado, dentro do parênteses, dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 2 dá mais 8. Então, ó, mais 8. E isso tudo dividido por 4. Se eu fizer esta conta, pessoal, o meu resultado aqui vai ser menos 12 dividido por 4. E o que é menos 12 dividido por 4? Esse negócio é menos 3, né? Menos 12 dividido por 4, resultado do nosso y no vértice é igual a menos 3. Ou seja, eu sei que apresenta valor mínimo e eu sei quem é esse mínimo. Eu estou vendo aqui na letra B. Resultado da minha função. Vê se esse exercício na sua cabeça fez sentido. Senão, não adianta a gente prosseguir. Vê se tudo direitinho. Foi? Maravilha. Excelente, pessoal. Tudo certo. Muito bom. Agora, é claro que a gente tem que evoluir, né? É óbvio que a gente tem que evoluir. A gente vai fazer esse exercício usando fórmula. E aqui, ó, começou. Colégio Naval. Já dá até um arrepio. Você que vai fazer colégio naval, olha aí, ó. Mas esse aqui, só para treinar, hein? Só para treinar. Ele pediu para a gente determinar, neste caso, as coordenadas do vértice do gráfico. Caramba! Como é que eu faço para encontrar as coordenadas do vértice? Atenção, hein? Este A, ele está na posição do X, então ele é o X do vértice, e este B, ele está na posição do Y, então ele vai ser o Y do vértice. Gente, é só usar a fórmula. A igual menos B dividido por 2A. Então, isso aqui vai ser menos 8 dividido por 2 vezes 2, 2A. Então, isso aqui é menos 8 dividido por 4. Este resultado é menos 2. Maravilha. E o B, professor? O B. O B é o Y do vértice, que nós sabemos que é menos delta sobre 4A. Opa! Isso aqui vai ser menos, atenção, B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Isso tudo dividido por 4 vezes 2. Opa! Vamos fazer conta aqui, ó. Menos do lado de fora. 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Dividido todo mundo aqui por 8. Opa, continua. 64 menos 40 dá 24. Então, isso aqui é menos 24 dividido por 8. Resultado disso dá menos 3. Opa, o exercício pediu módulo de A mais B. O que é o módulo de A mais B? É módulo de menos 2 somado ao menos 3. Só que isso aqui é a mesma coisa que o módulo de menos 5. O que é módulo de menos 5? É o 5. Professor, o que é módulo? Hoje é só tirar o sinal. Hoje. Mas se você for estudar com a gente vai destrinchar o que é módulo. A gente vai pegar o módulo e moer de ponta a ponta. Você que vai fazer aí colégio naval e EPICAR.
A Epicar não vai cobrar exatamente a modo do mesmo jeito que o Naval vai cobrar, mas tem na prova sim. Então a gente faz uma passagem geral para você entender com precisão o que vem a ser o módulo de uma função. Mas por enquanto é só o que tira aí o sinal. Por enquanto resolve muito bem. Dá uma olhadinha, vê se essa questãozinha número meia dúzia você acompanhou, para a gente poder agora evoluir bacana, hein? Vê se deu bom. Maravilha, hein? E vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Reproduzindo o que eu falei há pouco para a gente matar aquela questão no naval, para você ficar surpreso e falar assim, não é possível que seja só isso. O que é o x do vértice? É o que torna a sua função máxima ou mínima. É o que torna. O que é o y do vértice? É o que é, de fato, máximo ou mínimo. Eu vou repetir. Essa aula vai ficar gravada, você vai assistir quantas vezes você quiser, porque vai ficar no YouTube, e você vai ver o seguinte, eu vou falar de novo, o que é aquilo na função de segundo grau que torna máximo ou torna mínimo? X do vértice. Aquilo que é máximo ou aquilo que é mínimo, y do vértice. Por que eu estou enchendo tanto a tua paciência? Olha a questão do naval. Seja X o número real tal que W seja esse bagulho aí. Sendo assim, qual o valor de X para que W seja mínimo? Ele te deu duas dicas. Qual o valor de X para que? Ele não está perguntando a você qual é o valor mínimo. Ele está perguntando o que é que tem que acontecer para que eu tenha mínimo. Então, neste caso, não resta dúvidas. Para responder o exercício, o x, que é o x do vértice, é o nosso menos b sobre 2a. Menos b dividido por 2a. Peraí, jovem, olha só, menos o b. O b é esse cara que já é negativo, menos raiz de meia dúzia sobre meia dúzia, dividido por 2 vezes o valor de A. O A é esse 2 sobre 9. Meu Deus! E agora, como é que faz isso? Conserva a primeira, menos com menos dá mais, raiz de 6 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda. O 9 sobre e o 2 vezes 2 fica embaixo. 4. Este cara é, por enquanto, 9 raiz de 6 sobre 24. Mas você é malandro. Você sabe que pode simplificar por 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 3 raiz de 6 sobre 8. Divide por 3 o 9 e o 24. Estou vendo isso na resposta? Estou. Na letra B. E acabei o exercício. Estou feliz. Maravilha? Deu bom? Tranquilo? Menos uma, né? Claro, João. De novo, hein? Para você determinar o valor de x que torne a função mínima para que o W seja mínimo, é o x do vértice. E o x do vértice é o menos b sobre 2a. O nosso b é este cidadão aqui, ó. Este cidadão é o nosso b. Enquanto este cidadão aqui, ó, é o nosso a. Joguei na fórmula. Menos b sobre 2a. Conservei a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda, e aqui eu fui como um rapaz maroto, dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo, cheguei ao resultado 3/8. Melhorou, João? Conseguiu entender agora? Fluiu? Excelente, jovem. E aí você vai evoluir e vai olhar assim de novo. Ué, colégio naval de novo, professor? É, jovem, colégio naval de novo. E aí, veja como é que é diferente. Uma coisa é você fazer concurso olhando o edital. Outra coisa é você entender o que a banca pede para você. Esse exercício ele é muito interessante, ele se aplica a outros concursos que têm mais ou menos a mesma pegada, como, por exemplo, Escola Naval, EFON. A Academia da Força Aérea um pouco menos, tá? Mas o SpaceX pode fazer uma maldadezinha dessa. Vamos fazer um comentário antes disso aqui. Olha só. Quando você tem, vou botar aqui comentário. Quando você tem
uma parábola, função de segundo grau, né? Não importa qual seja a concavidade, tá? Não importa qual seja a concavidade. Mas, vamos pegar aqui para ficar parecido com a questão, concavidade voltada para cima. Estou pegando aqui, ó, concavidade voltada para cima. Toda parábola, como a gente viu lá no início, ela apresenta um tal de eixo de simetria que corta a parábola ao meio. Então, esse cara daqui é o eixo de simetria. Preste bem atenção, porque às vezes um exercício ele não tem muita conta, mas o que não significa que ele seja fácil. Eixo de simetria é aquele eixo que corta a tua parábola rigorosamente ao meio. Ótimo. Só que existe uma propriedade embutida nessa informação. E essa propriedade é fundamental que você saiba. Olha só. Se eu imaginar um eixo vertical, eu vou imaginar, tá? Esse eixo vertical aqui, só para facilitar o nosso entendimento. Vou imaginar o eixo Y aqui, tá? Se eu traçar uma reta paralela horizontal, eu tenho isso aqui, ó. Reparem que essa reta horizontal, ela tocou a parábola em 2 pontos. Esses 2 pontos, um aqui e outro aqui, eles são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância em relação ao x do vértice. Em relação a esse cara daqui, ó. Esse cara daqui para cá tem o mesmo tamanho em relação a esse aqui. Se isso acontece, se você tem um x do vértice aqui no meio e esses 2 caras são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância em relação ao x do vértice, o resultado no y será sempre o mesmo na função de segundo grau. Então, veja, se eu tenho um x do vértice menos uma determinada constante e um x do vértice mais a constante, se eu estou uma unidade para trás, se eu estou unidade para frente, necessariamente, se eles são equidistantes, necessariamente eles vão apresentar o mesmo valor de y. Como é que eu vou registrar esse negócio aqui para você não esquecer? Se x1 e x2 equidistam. Vou colocar aqui, ó, x1 e x2. Equidistam de xv. Então, o f de x1, que é esse cara que você enxerga aqui, ó, f de x1, é exatamente igual ao f de x2. Exatamente igual ao f de x2. Se eles equidistam. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, por enquanto, simples. Tenho isso aqui, cortei aqui na metade, digamos que esse cara aqui seja 3. Se eu tiver para trás aqui, ó, digamos que eu peguei aqui o ponto, e esse ponto para trás, sei lá, é 0. Aí eu tenho que ter um outro ponto desse lado que seja equidistante, tem que ter a mesma distância em relação a esse 3 aqui. Se eu andei para trás 3, para frente eu ando 3 também. Então, é 6. Então, o 0 e o 6, eles estão equidistantes em relação ao cara que está no meio deles, que é o 3. Isto quer dizer que tanto o 0 quanto o 6 têm exatamente os mesmos resultados da função, o que a gente chama de imagem da nossa função. Tem rigorosamente o mesmo resultado. Esta informação aqui, ela é muito importante e digo que é a informação que eu vou fazer uso para responder o exercício. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sei quem é o cara que está no meio, se eu souber quem está antes e se eu souber quem está depois, se eu conseguir verificar que eles estão exatamente no meio, esse cara do meio é equidistante em relação aos da ponta, os 2 da ponta têm o mesmo resultado? Sim, exatamente o mesmo resultado.
E aí vai ficar a dúvida, nossa, mas como é que eu vou fazer esse exercício? Vamos lá, vamos fazer a questão. Vamos na nossa solução aqui. Solução. Mestre, Diga. a Beatriz pediu para o senhor explicar de novo o comentário. Tá bom, vamos lá, Beatriz. Olha só. Vamos imaginar uma função de segundo grau, desse jeito aqui, e que ela tenha no x do vértice um determinado valor. Vou pegar aqui 10, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você andar, digamos, 5 unidades para trás e parar no 5, e andar 5 unidades para depois e parar no 15, necessariamente o resultado da função em 5 terá que ser o mesmo resultado da função em 15. Eles terão aquilo que a gente chama de imagem igual. O nosso f de 5 será igual ao nosso f de 15. Por quê? Porque o 5 e o 15, eles vão ficar equidistantes, ou seja, terão a mesma distância em relação a esse cara aqui do meio. Professor, mas como é que eu vou fazer para descobrir esse cara do meio? Tem algumas opções. Nesse exercício, esse cara do meio é o x do vértice. E você já sabe encontrar o x do vértice. Então, eu vou encontrar o x do vértice e depois eu vou comparar os dois valores que ele me deu. Ele me deu 6.002 e me deu esse menos 60.002, perdão, e me deu menos 57.986. Eu estou torcendo para que 60.002 e menos 57.986 estejam a uma mesma distância em relação ao vértice. Porque se eles estiverem na mesma distância, eles vão ter o mesmo resultado final da função. Melhorou ou quer que eu explique de novo? Show? Valeu, maravilha. Obrigado, Cassiano, porque eu não tinha visto. Valeu, Beatriz. Queridos, olha só como é que, sabendo isso, a questão vai ficar mais fácil. Essa função, ela tem concavidade voltada para cima. Eu sei disso. Por quê? Porque o x ao quadrado, ele é, nesse caso, positivo. Nesse caso, eu tenho certeza que o meu desenho vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui está o nosso eixo horizontal, o eixo X. Nós vamos ficar com um desenho mais ou menos assim, ó. O que eu quero? Eu quero encontrar o cara que está exatamente aqui no meio, ó. Esse cara que está aqui no meio. O nosso X do vértice. Lembrando que esse cara daqui, ó, é o vértice da nossa função. Cara, mas como é que eu vou encontrar esse vértice? Eu quero X. Vamos fazer o X do vértice? Olha aqui, ó. X do vértice. Menos B, menos 2016, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Se nós fizermos essa conta, isso aqui vai dar 1.008. É só fazer a conta. Então, esse cara daqui, ó, é 1.008. Nesse exercício. O X do vértice, nesse caso, é 1.008. O que o exercício está dizendo para a gente? Perdão? Perdão, novamente. O Jota, ele pediu a mesma coisa que a Beatriz, sem explicar. Vamos lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, primeiro, para o exercício ter o mesmo resultado de imagem, eu vou encontrar o X do vértice. Eu encontro o cara que está no meio. Encontrado o cara que está no meio, o tanto que eu andar para um lado, se for a mesma coisa do tanto que eu andar para o outro, eles vão ter o mesmo resultado de imagem. Quando eu substituir os resultados na função, eles vão apresentar o mesmo resultado. Então, eu tenho como exemplo no comentário o X do vértice que está ali em laranja. Eu andei do X do vértice até o X2, uma determinada quantidade. Digamos aqui, ó, andei um certo A. Se eu andar para trás o mesmo A, significa que eu estarei equidistante. E se eu tiver equidistante, porque eu andei a mesma quantidade para frente e andei a mesma quantidade para trás, se eu andar a mesma quantidade para os dois lados, isto quer dizer que necessariamente os resultados de x1 e x2, quando forem jogados dentro da nossa função, serão exatamente os mesmos. A substituição de x1 e de x2, neste caso, dentro da função, vai ser exatamente a mesma coisa, vai gerar o mesmo resultado.
mas desde que eu tenha certeza que o valor que está à direita é exatamente equidistante em relação ao que está à esquerda. Ou seja, eu vou ter que mostrar que o x do vértice está cortando exatamente ao meio esses dois pontos que eu conheço. Vê se agora ficou um pouco mais fácil para você entender. E aí, Jota? Show? Pessoal, como que eu vou fazer para mostrar isso? Como que eu encontro isso? Macete, bizu. Bizu! Como é que eu mostro que esses caras estão exatamente equidistantes? Eu calculo a média. Eu faço a média aritmética. Como assim? Eu vou colocar os 60.002 aqui, ó. 60.002. O outro eu vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui atrás, ele vai ficar o menos 57.986. Para eu ter certeza que eles estão a uma mesma distância em relação ao 1008, basta fazer a média aritmética dos valores. Se a média aritmética der certinho o 1008, é porque eles vão ter o mesmo resultado. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos calcular a nossa média. Vamos fazer aqui a nossa média aritmética. Vai ficar menos 57.986 somado a 60.002 dividido por 2. Esta conta em cima vai dar 2016. Quando eu dividir por 2, esse cara vai dar também 1008. E o que isso quer dizer? Que tanto o 60.002, assim como o menos 57.986, eles estão a uma mesma distância em relação ao cara do meio. Se eles estão a uma mesma distância, o valor na substituição será rigorosamente o mesmo. Ou seja, qual é a conclusão a que eu chego neste caso? Que o valor numérico, vou anotar aqui no canto, o valor numérico de 60.002 é exatamente igual ao valor substituindo menos 57.986. Opa, eu sei quem é o 60.002? Sei. Ele falou para mim que esse cara é K. Isto quer dizer que ambos são. Se um é K, o outro também vai ser. Por isso que a nossa resposta acaba sendo a letra A. Respondido o nosso exercício por essa propriedadezinha de parábola que toda parábola tem. Você tem um x do vértice, se você pega qualquer ponto à direita que seja equidistante em relação ao x do vértice à esquerda, eles têm exatamente o mesmo valor numérico lá no eixo y. Verifique se isso aí você compreendeu. Maravilha! Bizu máximo, bizu Goku, exatamente. Quero aulas. Exato. Maravilha, queridos. Tem vários bizus. Vem com a gente, pessoal. Vem com a gente que vocês vão ver. Tudo fica muito mais fácil, hein? Tem muito bizu. Pedra carteador supremo. O pedra carteador mais supremo que existe, tá? E eu tenho as minhas manhas também. Também não sou de bobeira, não. Então, vem com a gente para você mandar bem na hora da prova. E aí, pessoas, eu estou chegando a um ponto aqui, ó, que é crucial para você que quer fazer provinha da Epicar. Crucial. Você que, de repente tem alguém me vendo aqui que vai fazer prova para a SpaceX, por exemplo. Fundamental. Academia da Força Aérea. Isso é muito importante. É como você constrói a função. Às vezes eu não te dou a função, às vezes eu te dou o desenho. Às vezes eu dou o desenho da parábola e eu peço a você para montar a parábola. Quem é ax ao quadrado mais bx mais c? Eu faço isso. A banca faz isso. E como que eu vou fazer isso? Duas maneiras. Forma fatorada, forma canônica. Vai dar a mesma coisa? No final, eu vou encontrar a tal da função ax² mais bx mais c? Vou. Mas olha só.
Como é que eu sei quando usar uma e quando usar a outra? Como é que eu sei que usa a forma fatorada? Quando, é o que está aqui, ó, quando as raízes forem conhecidas. Como é que eu sei que usa a forma canônica? Quando as coordenadas do vértice forem conhecidas. Ué, mas é muito estranho isso, professor. Calma, vamos ver no exemplo? Ficará muito mais fácil. Eu vou voltar nessa parte aqui quando for necessário. Fique tranquilo. Questãozinha clássica das PSETs que você vai ver como eu vou resolver a de baixo, ó. Você quer fazer picar? Olha como é que é a mesma pegada. Tem um desenho, aqui tem um desenho. Eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente faz isso para a gente ser feliz? Um portal de uma igreja tem a forma de um arco de parábola, conforme a figura abaixo. Estou vendo a figura. A medida de sua base é 4 e a altura é 5 metros. Um vitral foi colocado a 3,2 metros acima da base, ele quer a medida do segmento CD. Pessoal, esse tipo de exercício que ele dá o desenho, bizu. Você coloca um eixo X no chão e um eixo Y cortando a parábola ao meio. Bizu. Você corta no chão e no meio. Bizu. Nem questiona. Pode ser em outro lugar? Pode. Mas você não vai discutir, né? Porque eu estou te mostrando um bizu. Ó, coloca o eixo X no chão. Você mesmo chega aqui, ó. Colocou o eixo X no chão. E colocou o eixo Y no meio, ó, cortando no meio, certinho. E por que que isso é maneiro? Porque quando eu faço isso, a minha base AB, que tem 4, fica dividida em 2 pedaços exatamente iguais. Porque você cortou a parábola ao meio, olha que maneiro. Isto quer dizer que agora você sabe quais são as coordenadas do ponto B e do ponto A. Como é que eu vou descobrir isso? O ponto B está a 2 unidades à direita, no chão. Então, ele vai ter coordenadas 2, 0. Por que 0? Porque ele está no chão. Ele não está nem em cima nem embaixo. Por que 2? Porque ele está à direita. E o ponto A, ele está à esquerda. Então, ele vai ser menos 2, porque ele está à esquerda, 0. E esse ponto aqui, que você cortou no meio, ele é o vértice. Esse cara é o vértice. E ele tem coordenadas. Como você cortou no meio, não foi nem para a direita, nem para a esquerda, é x igual a 0. E a altura é 5. Olha que interessante. Eu conheço os vértices e conheço as raízes. Mas como é que eu sei que são as raízes? Lá no início da aula de hoje, eu falei que raízes, graficamente, são os pontos que cortam o eixo horizontal. Eu conheço as raízes. Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu conheço as raízes, eu posso usar a forma fatorada para montar a função. Eu conheço? Conheço. Se eu conheço o vértice, eu posso usar a forma canônica para montar a função. Eu conheço o vértice? Conheço. Então, pode usar, nesse caso, qualquer uma das duas? Pode. Eu prefiro, sempre que puder escolher, usar a forma canônica. Eu sempre acho que é mais rápido. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? No meu primeiro passo, eu vou fazer o seguinte. Y igual, estou usando a forma canônica. A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, somado ao nosso y do vértice. Professor, mas eu sei, por um acaso, quem é o x do vértice? Sabe? Ele está aqui, ó. X do vértice. Eu sei quem é o y do vértice? Com certeza. 5. Opa! Então, esse aqui vai ser y igual a que multiplica x menos 0 elevado ao quadrado mais 5. E aqui eu tenho uma informação. Toda vez que você fizer esse tipo de exercício, não importa se você escolherá a forma fatorada ou a forma canônica. Usou, você sempre vai ficar, em princípio, precisando do A. O A você não encontra de cara. Só que dá para encontrar o A. Por quê? Porque além de você ter o vértice ou as raízes, você sempre tem um ponto que pode usar dentro da própria função para encontrar o ponto A. Poxa, não entendi não, professor. Olha o passo 2. Eu já usei o vértice. Eu usei o vértice. Só que eu sei, por exemplo, que 2 e 0, esse cara que está aqui, ó, eu sei que ele é ponto da minha parábola, por exemplo. E se eu sei que ele é ponto da minha parábola, eu substituo. Onde? Na equação.
Que equação, professor? Nesta equação aqui, ó jovem, nesta equação aqui, ó, para encontrar o A, eu preciso de um X e um Y no mesmo ponto. O que é que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou jogar 0 igual a A, que multiplica X, que é 2, menos 0, elevado ao quadrado, mais 5. Professor, eu poderia jogar o outro, o menos 2 e 0? Sim. Mas daria o mesmo resultado? Sim. Esse cara daqui fica 0 igual 2 menos 0 é 2 ao quadrado dá 4, ou seja, 4A mais 5. Daqui, meu querido, não é difícil você perceber que o nosso A é exatamente igual a menos 5 dividido por 4. Professor, eu preciso desse A? Com certeza. Por que que eu preciso dele? Porque eu preciso montar a função. E como é que eu monto a função? Atenção! Logo após você ter encontrado o A, você vai voltar com esse negócio para dentro da função. Para cá. E aí você vai ter o terceiro passo da solução. Com isso, você montará a função y igual a menos 5 sobre 4, que multiplica x menos 0 é x elevado ao quadrado, somado a 5. Olha que lindo. Eu montei a função. Esta função, esta parábola aqui, ela tem uma equação e esta equação está encontrada exatamente aqui. Nós acabamos de encontrar a equação da parábola. Professor, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a medida do segmento CD. Eu sei. Sempre que você estiver numa parábola, ele pedir a distância entre dois pontos na parábola, você precisará da equação da parábola. Por isso que eu tenho que encontrar esse cara primeiro. Até aí, você acompanhou? Se não acompanhou, não adianta eu prosseguir. Diz para mim, se até aí você acompanhou. Sem problema, Beatriz. Passo 2. Eu preciso encontrar o A. Para encontrar o A, eu preciso pegar um ponto da parábola que eu não usei ainda. Nessa parábola eu tenho 3 pontos. O vértice e as 2 raízes. Eu escolho qualquer uma dessas 2 raízes e faço a substituição. Uma aqui no X e o correspondente no Y. Para quê? Para encontrar o meu A. Então, o que eu fiz? Eu escolhi este ponto aqui, ó. Eu peguei este ponto aqui. Botei no X o valor 2 e no Y o valor 0. Para quê? Para encontrar aquele A que eu precisava. E aí fiz a conta, encontrei menos 5 quartos. Vê se aí foi. Tamo junto? E vamos lá. E agora, professor? Agora ferrou? Não. Passo 4 e vai acabar. Preciso disso para quê? O exercício falou, e uma coisa que a gente não usou, foi o fato de nós termos um vitral. Um vitral colocado a 3,2 metros acima da base, acima do solo, né? Meu Deus. E agora? O que fazer? Cara, onde é que está esse valor, né? Onde é que está no meu desenho essa altura? Sabe onde ele está? Aqui, ó. Essa coisa e essa coisa estão a uma mesma altura em relação ao chão. Esta altura vale 3,2, assim como esta outra altura também. Deixa eu botar numa outra cor aqui para não ficar muito invisível, né? Aqui, apagou, beleza. Ó, essa altura aqui, ela vai valer 3,2, encontra outra altura também. Os 2 pontos têm exatamente a mesma altura. Só que a altura, pessoal, é Y. Olha que interessante. Essa parte aqui, ó, ela é exatamente igual a essa parte aqui no meio, ó, que por sua vez é exatamente igual a essa parte daqui. Ou seja, eu vou considerar a altura para esses 2 pontos igual a 3,2. Para quê? Para encontrar quais os valores de x, que são esses 2 pontos que estão aqui embaixo, que apresentam uma altura valendo 3,2. Ou seja, no quarto passo e último, eu vou substituir o y por 3,2 e fazer conta. Vai ficar menos 5 sobre 4, x ao quadrado, mais 5. Para a direita,
eu pego 5 sobre 4x ao quadrado igual a 5 menos 3,2. Opa! Como assim, professor? Isso aqui fica 5 sobre 4x ao quadrado igual a 1,8. Ai, meu Deus do céu. E agora? Calma, jovem. Isso aqui vai ficar 5x ao quadrado igual 4 vezes 1,8 é a mesma coisa que 7,2. E aqui eu sei que alguns têm uma dificuldade em fazer conta com vírgula, né? X ao quadrado igual a 7,2 dividido por 5. Vou te ensinar um truque para dividir por 5. É, professor? É. Vou te ensinar um truque para dividir por 5 de cabeça. Qualquer número, tá? Número dividido por 5. Sabe o que você faz? Você pega o número e dobra. Mentalmente. O número ali é 7,2. Dobra 14,4. Pega esse 14,4 e divide por 10. Anda com a vírgula para a esquerda. Vai dar 1,44 de cabeça. Olha aí, jovem. Como é que é, professor? Dividir por 5 é a coisa mais fácil que tem. Você dobra o número e o resultado que você tiver, você divide por 10. Então, olha só. O número é 7,2. Você dobrou? Deu 14,4. Dividiu por 10, anda com a vírgula para a esquerda. 1,44. Olha aí. Não tem estresse. Não tem estresse. Dividiu por 5, dobrou o número e simplesmente stonks. Exatamente. Dividiu por 5, você dobra o número e divide por 10. Ó, maravilha. Pô, não é possível que isso dá certo. Tá na dúvida? Vem comigo aqui, seu teimoso. Olha só. 24 dividido por 5. Quanto que dá isso? Dobra o 24. 48. Divide por 10. 4,8. Pô, não é possível. Olha aí, aquele aluno que só acredita vendo. 4, 20, sobra 4, 0,8. Olha aí. Sacou, jovem? Pega o número, dobra e divide esse cara por 10. Automaticamente, você encontrou o resultado desejado. Só que não acabou, não. Eu estou com x ao quadrado igual a 1,44. Ah, meu Deus! E agora? Molezinha, pessoal. Molezinha. Transforma esse negócio em fração. 144 dividido por 100, né? 144 dividido por 100. Extrai a raiz. Opa! Isso aqui é mais ou menos 144, a raiz é 12. Aqui é 10. Opa! Mais ou menos 1,2. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dos valores está a 1,2 antes e o outro 1,2 depois. Acabou o exercício. Mestre, Opa! pedindo para o senhor repetir a 4 e eu queria pedir para o senhor para deixar o bizuzinho dessa divisão de 5. Tá, vou botar aqui, ó. Primeiro, bizu, dividindo. Deixa eu anotar aqui no cantinho. Aqui. A gente pegou o 7,2 dividido por 5. O que você faz? Você pega o 7,2 e dobra. Resultado, 14,4. Depois, pega esse cara e divide por 10. Já vai dar direto o resultado, 1,44. Já sai direto. Agora, com relação ao passo 4, eu encontrei a lei de formação da função. Se eu encontrei a lei de formação da função, eu vou precisar determinar, voltando aqui no gráfico, ó, qual é a medida desse tamanho aqui, ó. O objetivo é encontrar esse tamanho, ó. Esse tamanho é o que a gente quer encontrar. O que eu estou em busca? Quais os dois valores de x, que apresentam altura igual a 3,2. Então, o que eu fiz? Eu peguei na minha função e coloquei o y valendo 3,2. E fui fazendo conta, até encontrar o meu 1,2 positivo para a direita, ou seja, eu tenho 1,2 para a minha direita e 1,2 para a minha esquerda. É negativo porque está à esquerda. Lembra que você pegou e cortou ao meio? Ficou um 0 no meio. A esquerda negativo e a direita positivo. Mas os tamanhos são 1,2 para um canto e 1,2 também para o outro.
Deu para entender o que eu fiz agora no passo 4? Foi, Beatriz? Excelente. Por que eu coloquei como 3,2? Porque o enunciado falou, vem comigo aqui, ó. Ele aqui em cima colocou que a altura, ó, que está em rosa, 3,2 metros acima da base. A altura Y vale 3,2. Safo? Maravilha! E aí, queridos, acabamos a questão. Por quê? Quem vai ser esse CD? Cara, o CD, ele vai ser 1,2 antes e 1,2 depois, né? Ele vai ser 2,4, que acaba sendo a resposta do nosso exercício. E aí a gente matou aqui, ó, letra C, nosso gabarito na questão. Safou? Maria, por que eu preferi a forma canônica? É porque eu acho que sempre é mais rápido. Sempre é mais rápido. Eu poderia ter feito a forma fatorada? Sim, daria a mesma coisa. Só que eu teria que fazer mais conta, mais distributiva. É só por isso. Então, sempre que eu puder escolher a forma canônica, eu sempre vou nela. Show! Excelente! Todos entenderam? Todos vocês entenderam o que eu estou fazendo aí? De boa? Porque agora eu vou para uma Depicar, hein? Então, vamos lá. Brasil. Vamos lá, seguindo agora da Epicar. Será que a gente pode fazer essa Epicar usando exatamente o mesmo raciocínio? Vamos lá? Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra a figura. Será possível alcançar a altura 280 metros, ó, a altura é de 280 metros do solo, em 2 pontos dessa curva, distantes 900 metros um do outro. E a descida atinge o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, como se vê na figura. A distância horizontal do centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3 é... Caramba, professor... E agora, né? Porque ele fala que está a 70 metros do solo. Esse desenho, ele está um tanto quanto borrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Do lado direito, eu vou tentar fazer um desenho mais ou menos. Ó, nossa, é bem mais ou menos mesmo, tá? A coordenação motora aqui faltou bonito. Então, aqui, ó, esse cara daqui, mesmo esquema, ó, na nossa horizontal. Lembra que eu disse que o eixo X vai ser o chão? Vai continuar sendo o chão, tá? O solo é o nosso eixo X. Poxa, mas aí tem a parábola. Essa coisa, ela tá mais ou menos assim, ó. Ela vem aqui, aí ela faz uma barriguinha aqui de parábola, ó. Ela faz mais ou menos isso aqui, vem mais ou menos até aqui, digamos. Vem aqui assim, e depois, ó, faz isso. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parábola exatamente ao meio. Lembra que eu disse que é para cortar a parábola ao meio para facilitar a nossa vida? Estou fazendo exatamente aquilo que eu falei. Quando eu faço isso, este ponto à minha esquerda, ele tem uma coordenada e este ponto à minha direita também. Como que eu vou fazer para observar quem é a coordenada desse cara daqui e quem é a coordenada desse cara daqui? Queridos, lembram que a distância total era 900? Se nós cortamos ao meio, nós andamos 450 para a esquerda e 450 para a direita. Olha só que interessante. 450 para a nossa esquerda e 450 para a nossa direita. Ou seja, esse cara tem um valor de x menos 450. Esse outro, um valor de x igual a 450. Mas o ponto aqui em cima tem uma altura 280. Ó, a altura é a mesma. 280 para os dois. Isto quer dizer que este ponto mais à esquerda tem coordenadas menos 450 e 280. E o cara do outro lado, 450 e 280. Até agora eu só estou posicionando os pontos.
Só que tem outro carinha que a gente ainda não usou. Esse ponto mais baixo, aqui, ó. Este ponto mais baixo é o vértice da nossa parábola. E o texto fala que esse vértice está a uma altura 30. Altura 30, então ele é 0, 30. A altura dele. Lembra que tocou no eixo vertical, o x é 0. Mas qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é a mesma pergunta da SpaceX. Pô, não é possível, professor? É a mesma pergunta da SpaceX. Rigorosamente a mesma. E se eu tenho um cara a 70 metros de altura desse lado, aqui, e um outro carrinho que está exatamente alinhado a ele? Ó, o outro carrinho está aqui, com uma altura também valendo 70. Lembra do vitral, da questão da SpaceX? Olha aí como é que é a mesma coisa. O que eu vou fazer? O que ele quer é essa distância. Eu vou chamar até de CD, tá? CD, para ficar igual ao da SpaceX. Esse exercício eu vou fazer de novo pela forma canônica. Rigorosamente igual. Por quê? Eu tenho o vértice. O vértice é 0,30. Então, y igual a A, que multiplica x menos 0 elevado ao quadrado, somado ao y no vértice, que é 30. Ele é o vértice. Mas eu preciso do A. Eu preciso do A e tenho que ter um ponto adicional. Eu tenho 2. Quem são esses pontos adicionais? Eu tenho este ponto aqui e tenho este ponto aqui. Qualquer um dos dois eu posso usar. Eu vou pegar o à direita porque ele é positivo. Então, eu vou colocar o 280 no lugar do y. E, por outro lado, eu vou colocar o 450 no lugar do meu x. Olha só, jovem. Excelente. Isso aqui agora resta fazer conta. Vou passar o 30 diminuindo para a esquerda, 250, igual. Professor, eu vou ter que fazer 450 ao quadrado? Não, se eu puder evitar. Eu vou escrever 450 vezes 450. E por que é que você fez isso, professor? Para eu poder simplificar. Olha só que legal. Eu venho aqui, ó, e corto um 0 com outro 0. Olha que maneiro. Eu divido por 5 o lado esquerdo e divido por 5, por exemplo, o lado direito. Olha aí que maneiro. Isto aqui, então, vai ficar assim, ó. Esse cara vai ficar 5 desse lado, igual a A vezes 450, multiplicado, esse cara aqui fica 9. Mas eu ainda posso dividir esse cara por 5, ó. Esse cara eu divido por 5, mas esse aqui eu divido por 5. Pô, legal, hein? Então, isso aqui vai ficar 1 exatamente igual a A, que multiplica 90 vezes 9. Opa! Então, quem vai ser o nosso A nessa brincadeira? 1 sobre 810. Professor, o que é que eu faço com isso? O que é que eu disse que era para fazer com isso lá na questão da SpaceX? Eu tinha que voltar com esse cara para cá, ó. Volto com esse cara para dentro da minha função aqui, ó. Para dentro dela. Voltando com esse cara para dentro da minha função, eu terei aqui no passo 2 o seguinte. Y igual a 1 sobre 810 vezes x ao quadrado mais 30. Percebam que eu estou seguindo exatamente a mesma rotina da questão da SpaceX. O objetivo é calcular o CD. Poxa, mas para calcular o CD, eu não posso esquecer que a minha altura é 70. Então eu coloco 70 igual a 1 sobre 810, que multiplica x ao quadrado mais 30. Não acho que seja problemático fazer essa continha. Passo o 30 diminuindo, vai ficar 40 igual a 1 sobre 810, que multiplica x ao quadrado. Uau! E agora? Passa multiplicando. 40 vezes 810 igual a x ao quadrado. Meu Deus! E agora? Calma. Escreve isso como 4 vezes 81 e o 0 do 1 com o 0 do outro bota 100. Olha como é que ficou mais amigável. E por que você fez isso? Para extrair a raiz quadrada. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de 4, de 81 e de 100. Olha como é que isso fica mais amigável.
mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 81 é 9, e isso aqui é 100, ou melhor, 10. Isso aqui vai ser mais ou menos 180. E o que isso quer dizer? A mesma coisa que rolou naquela da SpaceX. Isso quer dizer que eu tenho 180 de tamanho para a esquerda e 180 de tamanho para a direita. Como eu quero a distância total, 360 acaba sendo a minha resposta. Vou colocar aqui, ó, terceiro passo, segmento CD, acaba sendo 360. E aí, jovem, confia que vai dar bom. Conseguiu perceber que, apesar da banca ser diferente, é a mesma situação? Show, hein? Isso aí, o objetivo é esse. É banalizar o exercício. Esse é o bizu. A gente tenta banalizar esse negócio. Show? Magiqueiro, exato. Pessoal, existem várias coisas que a gente pode fazer para facilitar a vida, né? Para você poder fazer isso um pouco mais rápido. E é por isso que a gente está oferecendo esse projeto todo para quem vai fazer Colégio Naval, tem a mentoria do Colégio Naval, e para quem quiser fazer, aos sábados, nós temos a mentoria do Quebrando a Banca, tá? Quebrando a Banca ocorre aos sábados das 13h30 às 17h30. Esse sábado agora termina o primeiro módulo. O primeiro módulo teve função injetora, sobrejetora, bijetora, inversa composta, função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular e exponencial, que vai acabar agora. No próximo módulo, nós teremos logaritmos, PA, PG, análise combinatória e binômio de Newton. Então, se você se interessar, entre em contato comigo, entre em contato com Pedra, porque a gente já está começando a selecionar ali os alunos que estão interessados para que a gente possa fazer um excelente trabalho. E as aulas são nessa pegada, tá? Para você ver o bizu, como é que funciona, o material fica com você, desse jeitinho que a gente está fazendo aqui. Show? Vamos banalizar mais uma? Olha aí, jovem, vamos banalizar mais uma. Pô, Epicar 2018, pô, não é possível que você vai detonar essa questão que tem um negócio desse tamanho, professor. Jovem, exatamente isso. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais. Os alunos do CEPICAR não fogem dessa condição. Durante as últimas férias, um grupo desses alunos se reuniu para ir a São Paulo com o objetivo de saltar de bungee jump da Ponte Otávio Frias de Oliveira, geralmente chamada de Ponte Estaiada. Em uma publicação na rede social de um de seus saltos, tá? Dos seus saltos, eles, querendo impressionar, colocaram algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao solo. Considere que a trajetória do saltador pode ser descrita ou modelada por uma função de segundo grau, ax² mais bx vai ser, cujo eixo das abscissas coincida com a reta da Avenida das Nações, ou seja, o chão. E o eixo das ordenadas contém o ponto mais próximo da avenida, ou seja, o ponto mais baixo. É o vértice. Olha que legal. Ele está te dando o bizu. Ele foi tão maneiro que ele falou para você, entre outras palavras, o seguinte: candidato, confia em mim. Coloque o eixo horizontal no chão, desse jeito, e coloque o eixo vertical cortando a parábola aqui, ó, na meiuca. Eita! Como esse desenho está um pouco sujo, né? Tem muita informação, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou tentar apelar para a minha coordenação motora aqui. Vamos ver se eu consigo. Esse cara daqui, ó, este carinha daqui vai ficar desse jeito, enquanto eu tenho isto aqui desse jeito. Mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa mais ou menos decente. Não consegui muito não, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Esse cara daqui, mais ou menos assim. Ele tem um valor mais alto proposital do lado direito, né? Mais ou menos assim. Este ponto, ou melhor, este eixo é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Contrário, né? Este ponto que está aqui, ele tem uma coordenada. Olha só que legal.
A altura dele está aqui, ó. Se o chão é a base, a altura dele é 30. Mas ele está à esquerda, professor. Ok, ele está a menos 39. E esse cara é uma altura valendo 30. Esse ponto, ele é menos 39 para o x e 30 para o y. E este ponto aqui embaixo, ele é o vértice. Ele é 0 e a altura é 4. Olha aí. O que eu tenho para poder responder a pergunta? A pergunta dele é o coeficiente, olha só, o coeficiente de x² com as características da função. Vamos fazer isso aqui? Como que você vai fazer isso? Eu conheço o vértice, forma canônica. Y igual a A, que multiplica x. Quem é o x? É o x. Menos o x do vértice, que é 0, elevado ao quadrado, mais o y do vértice, que é 4. Poxa, professor, mas eu preciso encontrar o A. Isso, você tem que ter um ponto. E você tem. Esse cara que está aqui é o ponto. Você vai jogar o y igual a 30, igual a A, que multiplica o x, que é menos 39, menos 0 ao quadrado, mais 4. E agora? Resolve isso. Passa para o outro lado, vai dar 26, igual a 39 ao quadrado. Ah, quanto dá? Não sei não. Eu vou escrever 39 vezes 39. Por que você vai escrever 39 vezes 39? Porque malandramente eu já percebi que eu posso cortar esse cara aqui por 13 e um desses eu também posso cortar por 13. E aí, jovem, olha só, isso aqui fica 2, isso aqui fica A, esse cara é 39 e esse cara daqui é 3, que é 39 dividido por 13. E agora? Isso aqui é 2, isso aqui é A. Quanto que dá esse produto? 117. Eita! Então quem é o A? Ele é 2 sobre 117. Ora, mas a pergunta dele foi essa, professor. Por isso que a questão acabou. Letra B. E aí, curtiu? Domingo geométrico também vai rolar, hein? Nosso amigo Vitor está colocando aqui. São os 3 projetos. Para quem quiser aprender geometria, para quem quiser fortalecer a parte de álgebra de 2º grau, e aí você tem aos sábados, e para quem vai fazer colégio naval e picar, a mentoria durante a semana. Tem para todos os gostos. Você escolhe aquele que for melhor para você. Estou convencendo você de que as coisas elas se repetem? E aí, sim ou não? Sim, tá sim. Curtindo? Vocês que estão assistindo a minha aula pela primeira vez, tá bacana? Estão gostando da pegada? Tá conseguindo entender o que eu estou falando? Show? Maravilha, hein, pessoas? Perfeito, graças a Deus, que bom. Que bom. Pessoal, e aí, esse tipo de questão aqui, ó, e a gente vai terminar aqui. Faltam essas duas e a gente vai encerrar. Essa daqui eu vou deixar de presente para quem quiser fazer. Mas o que eu fizer na de cima, você pode fazer na de baixo. Depois me procura no privado se quiser. Questão 12, questão 13. Eu não acho que esse tipo de exercício, do jeito que a prova está hoje, seja para colégio naval. Talvez seja mais para EPICAR. Tá? Mas é importante que você entenda. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal da venda V é essa e o custo é esse C. Aí ele me dá uma informação boa. Sabendo que lucro é obtido pela diferença entre o valor de vendas e custo de produção. Opa, peraí, jovem. Como é que é, professor? Lucro, deixa eu escrever aqui. Lucro é o que ele define como venda menos custo. Venda menos custo. Quem é a venda? É essa função de 2º grau aqui, ó. 3x ao quadrado menos 12x. Essa é a venda. Menos o custo de produção. Mas o custo de produção é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Eita! E agora? Vamos arrumar isso aqui? 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Menos com menos 40 dá mais 40.
E mais 40 com menos 12 dá mais 28. 28x. E, finalmente, menos com menos, mais 40 no final. Você não vai fazer, porque se fizer, não pode dizer que foi meu aluno, nem que seja por um dia. Você não vai dividir por 2. Ah, divide por 2. Não, porque isso não é uma equação. Eu não posso dividir por 2 porque o lado esquerdo é lucro, não é um número. O que eu tenho é uma função assim, ó, L de lucro em função do x igual a menos 2x ao quadrado mais 28x mais 40. Pessoal, a pergunta da questão, cuidado, preste bem atenção agora. Pergunta da questão. O número de lotes mensais que deve vender, vou trocar a cor agora, hein? Para obter lucro máximo. A pergunta dele é para obter. Se é para obter, ele quer o x do vértice, que é o que torna máximo, ou é o y do vértice, que é o máximo? Coloca para mim aí, por favor. Boa, galera. Aí, gostei. 10 horas da noite, vocês fazendo o seu professor feliz. X do vértice, exatamente. O comando da questão é você determinar o x do vértice. X do vértice é menos b dividido, menos 28, dividido por 2 vezes o valor de A, que é menos 2. Isso aqui é menos 28, dividido por menos 4. Essa divisão dá 7, e 7 é a minha letra D. E com isso, a questão das PSEX foi para o barro molezinha. E aí, deu bom ou não deu bom? Tranquilo, né? Quando você tem ali as informações no padrão, certinhas, você consegue pegar de boa, sem muito estresse. E aí você olha uma questão da EFON, que é Marinha Mercante, né? Caramba, professor, deve ser muito quebrada essa daí. Não. Se você entendeu tudo direitinho, pô, dá para fazer isso de boa. O lucro obtido na venda de cada peça de roupa, olha só, cada peça de roupa. O lucro de uma peça, x menos 10. Sendo x a venda e 10 o custo. Claro, o que é lucro? Não é venda menos custo? Se a venda é x e o custo é 10, o lucro é x menos 10. Só que isso é o lucro com uma peça de roupa. O enunciado diz para a gente o seguinte: a quantidade vendida por mês é 70 menos x. Atenção, o lucro com uma peça é x menos 10. Uma peça de roupa tem esse lucro aqui, ó. Vou marcar de novo. Uma peça de roupa tem isso aí. Só que ele disse para a gente que ele vende no mês 70 menos x. Como é que eu faço, então, para pegar aquilo que ele chamou de lucro mensal? Este lucro mensal, a gente pega o lucro de uma peça, lucro unitário, multiplicado pela quantidade. É o lucro unitário, multiplicado pela quantidade que você vende. Lucro unitário multiplicado pela quantidade que você vende. Pô, legal. Então, meu lucro mensal, vou chamar de LX, vai ser exatamente igual ao lucro de uma peça de roupa, x menos 10, multiplicado pela quantidade que é 70 menos x. Até aqui, você acompanhou o que eu fiz ou não? Deu bom? Me dá um retorno aí, se até aí você acompanhou. Show? Maravilha? Excelente. Eu vou fazer o exercício de duas maneiras diferentes, para a gente fechar com chave de ouro. Vou fazer o exercício de duas maneiras diferentes. Ó, eu teria aqui duas soluções. Então, de um lado, eu teria a solução número 1, que é a solução que normalmente as pessoas fazem. E aqui a solução número 2.
E se você confiar no nosso trabalho, você vai fazer. Olha só que beleza. Como é que vai ser resolvido isso? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam aquela função e saem multiplicando. X vezes 70, 70x. X vezes menos x ao quadrado. Depois, pegam menos 10 vezes 70, menos 700. Depois, menos 10 vezes menos x, mais 10x. Elas arrumam. Isso aqui é igual a menos x ao quadrado mais 10 com 70, 80x, menos 700. Chegado a este ponto, o que as pessoas fazem? Voltam ao enunciado. Cuidado agora. O comando do exercício é o seguinte: o lucro mensal obtido com a venda. O lucro mensal obtido com a venda. Então, o que ele está querendo que nós encontremos não é, neste caso, o x do vértice. O que nós queremos encontrar é o y do vértice. Então, a pessoa vem aqui e calcula o y do vértice, né? O lucro máximo, o lucro mensal máximo vai ser o y do vértice. E eles calculam y do vértice menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. Menos, quem é delta? B elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 700. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes o menos 1. Opa! As outras pessoas vão fazer assim. Lucro máximo igual menos... Esse número 80 ao quadrado, ele dá 6.400. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 700 dá menos 2.700. Eu vou dividir esse negócio todo por menos 4. Isto que eu tenho aqui fica menos 3.600, que é o resultado da conta, dividido por menos 4. E aí, a outra pessoa vai chegar e vai dizer assim, bom, o lucro máximo, neste caso, é de R$900, e ela está correta. Ela fez o exercício direitinho, tranquilo. Achou a resposta, resolveu o exercício e foi na letra C. Maravilhoso, montou a função, tranquilo, sem muito problema. Esse caminho, você entendeu? Deu bom, né? Maravilha. Agora eu vou te mostrar uma outra parada. E se eu disser a você que depois de treinado, você faz de cabeça? Será? Olha só. O que acontece quando eu tenho uma função de segundo grau escrita como produto? Tá? Então, olha aqui. Eu tenho uma função de segundo grau escrita como produto. X menos 10, que multiplica 70 menos x. Eu vou dizer para você o que fazer e depois eu explico o porquê. De cabeça, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar cada pedaço desse e zerar. Cada pedaço desse você zera mentalmente. X menos 10 igual a 0. X igual a 10. 70 menos x você zera. X igual a 70. Então, de um lado eu tenho 10, do outro eu tenho 70. Eu vou calcular a média aritmética desses dois números. Entre 10 e 70. Eu vou somar 10 mais 70, que dá 80, dividido por 2, 40. Este 40 eu vou encaixar no x dessa função. Então, eu encaixaria aqui 40 menos 10 e 70 menos 40. 40 menos 10 dá 30. 70 menos 40 também dá 30. 30 vezes 30, 900. Pum! Achei a resposta da questão sem ficar gastando muito tempo. Vou dizer a você de novo o processo. Se a função estiver escrita como um produto, você pega o primeiro valor e anula. Pega o segundo valor e anula. X menos 10 igual a 0. 70 menos x igual a 0. X igual a 10. X igual a 70. Pegou esses dois valores que você encontrou, calcula o ponto médio. Este ponto médio é a média aritmética. 10 mais 70
dividido por 2, 40. Este 40 você joga na função. Jogou na função, você encontrou o y do vértice. Tudo bem? Eu vou escrever, fiquem tranquilos, eu sou ridículo. Muito bom, excelente. Vou escrever, banal. Vamos banalizar esse negócio agora, hein? Agora eu vou explicar o porquê. Vamos lá, vamos registrar esse negócio. Por que eu posso fazer isso? Quando você tem uma função de segundo grau, deixa eu só chegar um pouquinho aqui mais para baixo. Quando você tem uma função de segundo grau, normalmente, neste caso, o foco é você determinar ou o máximo ou o mínimo. Neste caso, tem máximo. E este máximo é obtido fazendo o quê? Pegando este desenho assim. Ó. Esse cara e esse cara, eu sei quem são. Eu sei calcular. Eu sei que esses caras são as raízes da função. E como que eu faço para descobrir, né? Por que eu posso garantir que isso aqui é 10 e que esse cara é 70? Porque são raízes. Eu volto lá no início da aula de hoje. Eu venho aqui, ó, e encontro as raízes. Eu pego o x menos 10 igual a 0 e pego o nosso 70 menos x igual a 0 para encontrar essas raízes. X igual a 10, x igual a 70. Encontradas as raízes. Tá, mas por que você calculou, professor, a média aritmética? Lembra que nós temos um eixo de simetria que passa pelo vértice da parábola? Este cara é o cara que eu estou buscando. É o x do vértice. E o x do vértice, ele pode ser sempre obtido pela média aritmética das raízes. E isso fica fácil, porque se você quer calcular o x do vértice como a média aritmética das raízes, a gente pode dizer, então, que o nosso x do vértice, neste caso, xv, é igual a 10 mais 70 dividido por 2. Isso aqui dá 40, que foi o que eu encontrei, 40. Professor, mas por que você jogou dentro da função? Porque o objetivo do exercício é fazer com que a gente encontre o valor máximo. É esse cara que está aqui, ó. Esse cara é o máximo da função, que é o nosso y do vértice. Eu não preciso de fórmula para isso. Para encontrar o y do vértice, basta eu pegar o valor que eu tenho do x e substituí-lo na própria função. Eu pego, substituo na função e o resultado imediatamente aparece aqui. Como a minha função L de x, que representa lucro, é igual a x menos 10, que multiplica 70, que multiplica 70 menos x, para que eu encontre este valor máximo, basta pegar o x do vértice e colocá-lo dentro da minha função. Por isso que eu vou dizer que, aqui embaixo agora, para finalizar, o nosso lucro máximo nada mais será que pegar o x do vértice e trazê-lo para dentro da função. Para encontrar o valor máximo, será fazer isso. 40 menos 10, que multiplica 70 menos 40. Neste caso, ficando 30 vezes 30, exatamente igual a 900, que foi exatamente aquilo que nós encontramos fazendo da forma anterior. Deu para entender agora qual é a sistemática disso? Banalizando o Deep Web da educação. Maravilha, pessoas. Show. Enfim, muito obrigado por vocês estarem assistindo essa aula, tá? É uma coisa que a gente procura fazer
e tem um desgaste, todo mundo teve a sua atividade ao longo do dia, eu também trabalhei até o finalzinho da tarde, e a gente para pensar, vai ficar gravado, o Pedra vai colocar isso, se não me engano, lá no canal do Deus da Matemática, tá? Então lá no Deus da Matemática você vai ter essa aula. E eu agradeço já a vocês por terem ficado até esse horário, eu sei que é cansativo, que bom que vocês estão gostando, e convido, caso vocês queiram conhecer um pouco mais o que a gente faz nesse Quebrando a Banca, o que a gente faz na mentoria do Colégio Naval, o que é essa questão do domingo geométrico, pessoal, cada produto desse tem exatamente o mesmo nível de conteúdo. Só muda um pouquinho, porque em um você trabalha mais a parte algébrica, no outro é mais focado em Colégio Naval e EPICAR, pegando os temas mais sensíveis da prova, e o outro você aprofunda em geometria. Fica o convite. Se você curtiu, fale com a gente, entre em contato conosco, fale com seus amigos, espalhe para geral, não tem problema nenhum. E aí, vamos lá, vamos seguindo em frente. Obrigado, Ryan. Eu que agradeço pelo elogio e agradeço pelo reconhecimento. Que isso, eu que agradeço, Maria. Queridos, Pedra, eu não sei se... Arrasca, exatamente. Pedra, você me ouve? Não sei se ele está entre nós ou foi arrebatado. Pedra, você está me ouvindo? Pedra? Bom, acho que o Pedra foi arrebatado. De qualquer maneira, pessoal, tem lá os grupos do Deus da Matemática e tem o meu telefone, tá? Eu vou anotar aqui de novo, para aqueles que não viram. Estou anotando aqui, tá? É Rio de Janeiro, 21, então. O rapaz que estava precisando do material, manda mensagem para mim agora, que aí eu vou mandar para você o material. E quem não tiver nos grupos do Deus da Matemática, não tem problema. Manda mensagem para mim, que eu já encaminho o PDF automaticamente para vocês. Espero vocês nas próximas. Provavelmente na quinta-feira vai ter o professor Tiago dando aula de geometria com algumas coisas bem interessantes também no 0800 para facilitar. Fiquem atentos. Me segue lá no Instagram, é @alexricardo2905, porque aí você fica atento às informações. Me segue lá no Instagram, tá? @alexricardo2905. Lá eu estou colocando de vez em quando alguns vídeos, chama atenção para algumas questões maneiras. Para você que é escola naval, tem umas questõezinhas meio pesadas lá que eu botei, estão lá nos meus stories. Aqui, stories não, perdão, tá lá no feed, questõezinhas lá de cálculo com as paradinhas bem brabas em inglês que a gente fez aí ao longo do período de 2020 e pretendo fazer novamente em 2021. Queridos, vou finalizar aqui a nossa aula, vou interromper a gravação. Muito obrigado de novo